Boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia e Renan Calheiros se torna réu pela primeira vez acusado de desviar dinheiro público. Juiz Sérgio Moro vai ao Senado e sugere adiar a votação do projeto sobre abuso de autoridade no Judiciário e Ministério Público. Juízes e procuradores protestam diante do Supremo e acusam deputados de desfigurar o pacote anticorrupção. Odebrecht acerta acordo para pagar multa de quase 7 bilhões de reais e manter contratos com o governo. Nova fase da Operação Zelotes interroga ex-dirigente do Bank Boston e faz buscas na sede do Banco Itaú. Estádio da Chapecoense é preparado para o velório coletivo das vítimas da tragédia na Colômbia, que deve ocorrer no sábado. A Polícia Federal deflagrou a 8ª fase da Operação Zelotes. Entre os alvos dessa nova etapa está o Bank Boston, cuja filial brasileira foi comprada pelo Banco Itaú em 2006. Batizada de Caso Boston, a 8ª fase também investiga escritórios de advocacia e empresas de consultoria. Em nota, a Polícia Federal informou que apura a existência de um conluio entre o Bank Boston e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, no período de 2006 a 2015. Ligado ao Ministério da Fazenda, o CARF é responsável pelo julgamento de autuações aplicadas pela Receita Federal a empresas. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco foram expedidos 21 mandados de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor. A maior parte dos mandados foi cumprida aqui em São Paulo. Foram 19 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Os investigadores da Polícia Federal ouviram 10 pessoas, entre advogados e ex-conselheiros do CARF. O ex-superintendente do Bank Boston, Valcris Rosito, foi um dos alvos de hoje. Atualmente, ele tem um escritório de advocacia na região central de São Paulo. Nossa equipe foi até lá. Ele falou assim que o doutor Valcris também alugou uma sala lá com eles, né? Só que ele não está aí hoje. Pela manhã, a Polícia Federal fez buscas no Banco Itaú Unibanco a fim de apreender documentos relativos a processos tributários do Bank Boston. Em nota, o Itaú Unibanco afirmou que, ao adquirir o Bank Boston em 2006, o contrato não abrangeu a transferência para o Itaú dos processos tributários do Bank Boston. Esses processos continuaram de inteira responsabilidade do Bank of America. A Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015 e investiga a manipulação de processos e de resultados de julgamentos no CARF. Com o avanço das apurações, a Polícia Federal também encontrou indícios de venda de medidas provisórias que prorrogavam incentivos fiscais a empresas do setor automotivo. Entre as empresas de diversos ramos que foram implicadas nas investigações está o Bradesco, cujo presidente Luiz Carlos Trabuco virou réu em uma ação que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal. O prejuízo provocado pelos crimes investigados pelas Zelotes pode chegar a 19 bilhões de reais. Os suspeitos desta nova fase poderão responder por corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. Em nota, o Bank of America informou que está cooperando integralmente com a documentação requerida pelas autoridades brasileiras e ainda não há informações que confirmem que a condução coercitiva de Valcris Rosito tenha sido realizada. Ministro do STF, Gilmar Mendes, e o juiz Sérgio Moro divergem sobre a lei de abuso de autoridade. Ambos estiveram no Senado para falar sobre o assunto. E o evento ainda teve discussão entre um senador petista e Moro. Gilmar Mendes e Moro foram convidados para discutir a matéria no Senado pelo presidente da Casa, senador Renan Calheiros, do PMDB. O texto do abuso de autoridade em tramitação prevê endurecimento às punições aplicadas a juízes, promotores e delegados que vierem a cometer algum tipo de excesso. Para Moro, juiz responsável pela Lava Jato na primeira instância, este não é o melhor momento para aprovar essa lei. O que a sociedade anseia no presente momento é um enfrentamento mais efetivo. Claro que com o resguardo dos direitos fundamentais e do devido processo legal, mas desse tipo de criminalidade.
E a aprovação de um projeto nesse presente momento poderia dar uma mensagem errada à sociedade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rebateu. Teríamos que, daqui a pouco, então, buscar um ano sabático das operações para fazer para que o Congresso pudesse deliberar sobre um tema como esse? Para Sérgio Moro, se a lei for aprovada, ela pode tolher as investigações. Há que se ter um cuidado todo especial para que, a pretexto de se coibir o abuso de autoridade, a legislação prevista não tenha um efeito prático contrário de cercear não o abuso, mas sim o mero cumprimento do dever. Moro e Mendes divergiram ainda sobre o pacote anticorrupção, aprovado na Câmara, que também prevê punição a juízes e promotores. E aqui não quero ser ofensivo, mas de certa maneira retrata um pouco o que aconteceu. Emendas da meia-noite que não permitem uma avaliação por parte da sociedade, que não permitem um debate mais aprofundado por parte do parlamento, não são apropriadas, tratando de temas assim tão sensíveis. Para Mendes, não é um argumento válido a favor do pacote anticorrupção afirmar que a proposta foi assinada por 2 milhões de pessoas. Com todo o respeito, precisamos olhar com atenção também os projetos de iniciativa popular. Eu hoje frequento muito São Paulo e aprendi que quem contrata o Sindicato dos Camelôs, em uma semana consegue 300 mil assinaturas. Portanto, não vamos canonizar iniciativas populares. Já o presidente do Senado disse que é equivocada a ideia de que a proposta de abuso de autoridade tem como objetivo intimidar o Ministério Público e os juízes. Segundo ele, ao contrário do que se vem propagando, a iniciativa não pretende embaraçar a Operação Lava Jato ou qualquer outra investigação. Eu considero a Operação Lava Jato sagrada. A Operação Lava Jato, ela definiu alguns avanços civilizatórios. Ela precisa, sim, ser estimulada. Ainda na sessão do Senado, houve uma rápida discussão entre o juiz Sérgio Moro e o senador Lindbergh Farias, do PT. O senador deu como exemplo de abuso de autoridade a condução coercitiva do ex-presidente Lula em março deste ano e a divulgação das conversas telefônicas entre Lula e a ex-presidente Dilma. As duas ações foram determinadas por Moro. Rui Barbosa dizia: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Moro reagiu. Então, me parece claro que a intenção que subjaz, não digo em relação a todos, mas há uma intenção clara de que a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade, seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. A questão a ser colocada é saber exatamente, então, é essa a intenção do projeto ou não é? A discussão entre os dois continuou. O que eu quis dizer aqui é que ninguém está acima da lei. Nem o juiz, nem o senador, ninguém está acima da lei. Olha, nunca tive a pretensão de estar acima da lei, eu sempre profiro minhas decisões com a pretensão de cumprir a lei. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, vire réu em ação penal. Ele é acusado de ter recebido propina da Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiariam a empreiteira. Em troca, ele teve despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem ele teve uma filha, pagas pela empresa. Para os investigadores, Renan não tinha dinheiro suficiente para pagar a pensão. Para comprovar que tinha dinheiro, Renan apresentou recibos de venda de gado em Alagoas. Para o relator do caso no Supremo, ministro Edson Fachin, as notas fiscais de Renan destinavam-se a mascarar desvio de dinheiro. A denúncia chegou na corte em 2007. Naquela época, Renan renunciou ao cargo de presidente do Senado para preservar o mandato. No Supremo, Renan Calheiros é alvo de outros 11 inquéritos, em vários casos, entre eles casos relacionados a Lava Jato e a Zelotes. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Ao contrário do senador Renan Calheiros, que agora é réu, num processo movido contra ele por um delito do qual ele é acusado
há 9 anos, que foi para o Supremo há 7 e que foi encaminhado pela Procuradoria-Geral da República há 3 por peculato, os outros crimes, falsidade ideológica e uso de documento falso, foram prescritos, é claro, com um tempo desse tamanho. Eu não acho que a Operação Lava Jato é sagrada, nem que o juiz Sérgio Moro é sagrado. A Operação Lava Jato é uma operação muito competente, humana, capaz de errar, mas tem uma função realmente, como ele disse, civilizatória. Só que ele disse só para falar, para fazer média. Eu não, eu digo que é civilizatória porque eu acho isso. E é civilizatória e por isso enfrenta esse tipo de coisa que aconteceu no Congresso, lamentavelmente, nestes últimos dias. Na Câmara, anteontem, os senhores deputados deram uma maioria de 450 a 1 e 3 abstenções para um relatório que depois eles esquartejaram. E esquartejaram tirando coisas fundamentais, de tal forma que as 10 medidas contra a corrupção viraram 10 medidas contra os que combatem a corrupção. E o senador Renan Calheiros, que estava fazendo esse juramento todo, tentou dar um golpe de João sem braço, né, lá no Senado e foi evitado pela atenção, pelo alerta do senador Ronaldo Caiado, que impediu que ele pusesse para votar, uma urgência urgentíssima para votar, ainda aquela noite, o mesmo projeto sacrificado na Câmara, sem dizer sequer que estava votando aquele processo. Graças a isso, graças à intervenção de Caiado, Aloysio Nunes Ferreira, líder do governo, e o senador, o líder do PPS, Cristóvão Buarque, impediram que esse crime lesa vontade popular fosse feito. Não há necessidade nenhuma de urgência urgentíssima, para lei nenhuma, imagino, para essa, alegando uma coisa certa. O Congresso estará comprando uma briga com a sociedade. Agora, réu no STF, na dependência do Dias Toffoli, soltar o pedido de vista que julga aí que vota uma lei em que um réu não pode estar na linha sucessória, portanto, não pode estar na presidência do Senado. O Renan tem que enfrentar essa realidade, o divórcio com a rua e a espada de Damocles da lei no pescoço. Eu volto aqui terça-feira que vem para conversar com você direto ao assunto, em té. O presidente em exercício da Chapecoense, Ivan Toso, informou que o velório das vítimas do acidente com o voo da delegação do clube vai ser na manhã de sábado. Ainda não há um número oficial de corpos a serem velados no estádio, mas a previsão é de que sejam mais de 50. Eles devem chegar ao Brasil na madrugada de sábado. Todos os corpos já foram identificados e estão em funerárias colombianas. A Prefeitura de Chapecó está organizando um velório coletivo na Arena Condá. Nos primeiros 45 minutos, a cerimônia deve ser reservada só para famílias. A entrada dos torcedores só vai ser liberada depois e as pessoas vão ocupar as arquibancadas da arena. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai a Chapecó, mas a previsão é que só participe de uma cerimônia no aeroporto. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, vai participar do velório. O técnico Tite, da seleção brasileira, desmarcou uma viagem para a Europa e também vai a Chapecó. O preparador físico Anderson Paixão, que morreu no acidente, fazia parte da comissão da seleção brasileira. Entre os 6 sobreviventes da queda do avião da Chapecoense, 2 tripulantes bolivianos estão se recuperando bem. Os outros 4, os jogadores Alan Ruschel, Jackson Folma e Neto e o jornalista Rafael Renzel, continuam em estado crítico. Mas, segundo os médicos, todos apresentaram leve melhora no estado de saúde. A empresa Lamia, que operava o voo que caiu com a delegação chapecoense, teve hoje a licença de operação suspensa. A Autoridade de Aviação Civil da Bolívia suspendeu a licença da Lamia depois que o secretário de Segurança Aérea da Colômbia, Fred Bonilla, garantiu que o avião não tinha combustível no momento da queda. Podemos afirmar claramente que a aeronave não tinha combustível no momento do impacto. Por lo tanto, iniciamos um processo de investigação para poder esclarecer o motivo por el cual
dicha aeronave no contaba con combustible al momento del impacto. Segundo Bonilha, o piloto recebeu todo o apoio necessário da torre de comando, mas demorou para usar a palavra emergência. Caso ele tivesse reportado a falta de combustível, poderia ter tido prioridade para pousar antes do avião da Viva Colômbia, que acabou aterrissando primeiro por alegar vazamento de combustível. O secretário de Segurança Aérea colombiano também disse que o plano de voo da LAMIA previa a possibilidade de parar para reabastecer na cidade boliviana de Cobija e em Bogotá, capital da Colômbia, mas que isso não foi feito. Familiares do piloto Miguel Quiroga, dono do avião, e da própria LAMIA, disseram hoje que culpá-lo pelo acidente é cruel e absurdo. Quiroga foi um dos mortos na tragédia. Também hoje foi afastada do cargo a funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que disse ter alertado o representante da LAMIA de que o combustível era insuficiente. Vamos com o Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso, que comentam sobre essa tragédia. Bom, ficou comprovado aí, Celso, que o que a gente sabe, avião não cai, avião é derrubado. Esse avião caiu por ganância. Exatamente o que leva a crer, né? Duas possibilidades, duas questões nos fazem chegar a essa conclusão. Primeiro, a não parada para o reabastecimento, porque tem que pagar taxa de embarque, tem que pagar combustível, então você minimiza o custo. E segundo, ele não declarou a emergência, porque se ele declarasse emergência por falta de combustível, teria que pagar uma multa altíssima e poderia não mais voar. Quer dizer, então, ok, ele também estava correndo risco de vida. Claro. Mas só que ele colocou em... Mais 80 vidas, exatamente, praticamente. Vamos com outras notícias com a Estela. Por favor, Estela. A partida entre a Chapecoense e Atlético Nacional da Colômbia, que aconteceria ontem em Medellín, deu lugar a uma emocionante cerimônia de homenagem às vítimas da tragédia. Mais de 44 mil pessoas lotaram o estádio, que seria palco da final da Sul-Americana. Na Inglaterra, placas de publicidade do estádio Old Trafford exibiam mensagens de força e solidariedade aos familiares das vítimas da Chapecoense, na partida entre Manchester United e West Ham. Antes do começo do jogo, houve um minuto de silêncio. Arsenal e Southampton também fizeram uma bonita homenagem no Emirates Stadium. O espanhol Lucas Pérez e o brasileiro Gabriel Paulista, do Arsenal, carregaram uma faixa com a frase Força Chape. No Santiago Bernabéu, na Espanha, o time do Real Madrid entrou em campo vestindo uma camiseta com a frase Todos somos chapecoense, relembrando as vítimas da tragédia. No campeonato francês, o jogo entre o Paris Saint-Germain e o Angers também teve um minuto de silêncio, respeito e muita emoção. Na comemoração do segundo gol do time francês, o atacante uruguaio Cavani tirou a camisa e mostrou uma outra com a sigla da Chapecoense. Ele acabou levando cartão amarelo por isso, mas registrou a solidariedade uruguaia diante da tragédia. O apoio e a solidariedade apareceram também no futebol sul-americano. Na semifinal da Copa Chile, o Colo-Colo recebeu a Universidade Católica e preparou uma linda homenagem à Chapecoense. Os torcedores levaram 40 mil bexigas verdes ao estádio Monumental e respeitaram um minuto de silêncio. O tenor Tito Beltrán cantou uma emocionante interpretação da Ave Maria de Bizet, comovendo a torcida que lotava o estádio. Vocês acabaram de ver agora o VT das homenagens pelo mundo dessa tragédia. Agora sim nós vamos ver o VT em homenagem à partida, que aconteceria entre a Chapecoense e o Atlético Nacional. Antes de anoitecer, centenas de famílias, vestindo camisetas brancas e faixas com o nome do time brasileiro, já faziam fila na porta do estádio Atanásio Girardot, em Medellín. O local seria palco da partida entre Chapecoense e Atlético Nacional da Colômbia pela Copa Sul-Americana. No lugar da partida, o time colombiano tinha preparado uma festa de agradecimento aos atletas mortos no voo da LAMIA. Como gesto de solidariedade para todo o país Brasil, especialmente para os familiares de los jugadores. Somos hermanos sudamericanos y estamos juntos en el dolor que siente el pueblo de Brasil, así como el pueblo de Colombia. No exato horário do jogo, às 9h45 da noite, o estádio já estava tomado por mais de 44 mil pessoas que foram com velas e flores para homenagear os atletas brasileiros.
As portas do estádio tiveram que ser fechadas, porque outras 40 mil pessoas estavam do lado de fora, querendo acompanhar a cerimônia, que começou com 71 pombas soltas, lembrando as vítimas da tragédia. Com gritos de "Vamos, Chape!", os torcedores colombianos exibiam faixas de apoio e fizeram uma grande festa de solidariedade e lágrimas. Ao discursar, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, chorou e agradeceu a demonstração de carinho dos nossos vizinhos em relação às vítimas do acidente. É uma emoção muito grande, muito grande. Quero dizer que em toda a minha vida não tive uma emoção semelhante. Muitas graças, Colômbia. Enquanto as homenagens aconteciam na Colômbia, na sede do clube em Chapecó, uma multidão também se reuniu no horário do jogo para rezar pelas vítimas da tragédia. Tristeza e muitas lágrimas. Assim se deram as homenagens aos jogadores da Chapecoense na noite de ontem na Arena Condá, sede do clube catarinense. O local, que seria palco na próxima semana da partida final da Copa Sul-Americana, deu lugar a uma missa campal, realizada por padres e pastores protestantes unidos em solidariedade às famílias das vítimas. Muitos filhos de jogadores e dirigentes mortos na tragédia compareceram à noite de homenagens. Jogadores que não viajaram com a delegação e se salvaram da tragédia, além de outros que foram revelados pelo clube, também compareceram à cerimônia. Sem conseguir esconder as lágrimas pelos colegas mortos na tragédia, os atletas foram saudados por mais de 20 mil pessoas que estiveram no estádio, carregando velas e bandeiras do clube. O momento mais emocionante da noite se deu quando os nomes de cada uma das vítimas foram lidos e exibidos num telão dentro da arena. Muito interessante, bonito e emocionante perceber tanta solidariedade, tanto carinho com as pessoas, como se demonstrou nesse acidente, né, Celso? É surpreendente. Chega a ser surpreendente, eu vou dizer justamente isso, ainda mais um meio competitivo, muitas vezes antiético que é o futebol. De repente, que as pessoas se matam por causa de uma cor de camisa, e de repente você vê na dor emergir a esperança, porque o que aconteceu ontem na Colômbia foi algo realmente emocionante. Muito bonito. E eles prepararam uma festa em apenas 2 dias, uma festa, eu digo, uma homenagem. Sim, claro. Em apenas 2 dias, e foi de uma reverência, de um respeito, sabe, que só fez com que agregasse admiração pelo povo colombiano, especialmente pelo Atlético Nacional, que com certeza vai ser o primeiro time internacional da maioria dos brasileiros. Foi um gesto que eu espero que sirva de lição. Demonstraram uma grandeza interessante nesse momento, né? Perceber a dor dos brasileiros com o acidente e se solidarizar, romper essas barreiras nacionais. Claro, o lado humano ficou em primeiro lugar, o lado esportivo fica de lado, tanto que eles nem fazem questão do título da Copa Sul-Americana. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Estela. Músicas inéditas de Adoniran Barbosa, um dos maiores nomes do samba paulistano, são gravadas em CD e DVD por intérpretes contemporâneos da música brasileira. 14 partituras com letras creditadas ao autor de Trem das 11 foram encontradas no arquivo de um amigo de Adoniran. Veja como esse tesouro foi descoberto. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Num sofá como este, muitas pessoas acabam perdendo, entre os vãos, pequenos objetos, como chaves, moedas. E essa história também tem uma lenda envolvendo um sofá. Como é? As letras foram esquecidas dentro de um sofá da antiga gravadora do Adoniran? Tem gente na rua me perguntando, nossa, é verdade que você achou partituras de músicas inéditas do Adoniran dentro de um sofá velho da Eldorado? Eu falei, não, gente, nada disso. A gente não sabia da existência dessas músicas, essas músicas existiam, poucas pessoas sabiam. O Adoniran deitava no sofá, se encostava, tirava uma soneca, acordava, tomava um café e continuava
a saída dele, o giro dele pela cidade. 34 anos após a morte de Adoniran, 14 partituras inéditas foram encontradas no arquivo de Juvenal Fernandes, amigo do compositor. Adoniran não escrevia partitura, né? E não tocava nenhum instrumento, com exceção de caixa de fósforo, que ele tocava muito bem. Só tem melodia. Isso significa que só tem a voz do cara cantando, né? Só o que seria a voz, e a letra. Então a gente pode interpretá-la como quiser. O que tem escrito em cima de cada uma das partituras, por exemplo, é tipo, sei lá, esse aqui, por exemplo, piano. Tipo, não tem um estilo musical. Uma própria divisão de uma melodia pode estar em duas palavras em vez de uma. Tipo, em vez de até amanhã, podia ser até amanhã. E não é que soou bem demais. Até amanhã, durma bem, tenha bom sono. Artistas de estilos musicais diferentes foram convidados para dar vida ao que tinha sido esquecido nos papéis. Tamborila no telhado, a chuva em noite fria, as gotinhas derramando, como lágrimas rolando pelos olhos de Maria. Nós checamos com a Maria Helena, que é a filha da Adoniran. Algumas dessas partituras estavam assinadas pelo próprio Adoniran, com reconhecimento de firma dele. Legalmente a gente fez todas as checagens, mas acho que musicalmente dá para ver a Adoniran. Adoniran é famoso pela maneira como usava o português, às vezes até com alguns erros de gramática. Por isso, os textos inéditos levantaram uma polêmica quanto à legitimidade. Conhecendo o repertório de Adoniran, de tanto levar frechada do teu olhar. Alguns críticos consideraram as novas letras muito sofisticadas. A gente não pode esquecer que o Adoniran, ele era um personagem criado pelo João Rubinato. E João Rubinato era um cara, antes de ser famoso como compositor, Adoniran Barbosa, ele era famosíssimo no rádio. Achar que o fato do Adoniran falar a língua que se falava na periferia e ele falava assim normalmente, achar que por conta disso ele não tinha cultura, ele não pudesse escrever corretamente se quisesse, eu acho que isso é um erro. É um artista atemporal e dessa forma ele é tão miscigenado e tão São Paulo que ele merecia ser posto para diversos outros públicos e não só o do samba. Menino brincar brincou, tudo no fim já passou. 22 carros e motos do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e de outros envolvidos em um esquema de corrupção investigado pela Operação Calicut foram apreendidos hoje pela Polícia Federal do Rio. Paulo Fernando Magalhães Pinto, suspeito de ser o laranja do ex-governador, foi quem teve o maior número de carros apreendidos, 7. O operador do esquema, Wagner Jordão, confirmou em depoimento a existência de uma taxa de oxigênio e disse que buscava alguns envelopes mandados por executivos de empreiteiras para Hudson Braga, ex-secretário de Obras de Cabral. O ex-governador está preso em Bangu, suspeito de desvios milionários dos cofres públicos e de recebimento de propina. Odebrecht assina acordo de leniência de 6 bilhões e 700 milhões de reais com procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba. Esse é o valor da multa que deverá ser paga pela construtora no prazo de 20 anos. Com a leniência, espécie de delação premiada de pessoa jurídica, a companhia admite irregularidades em contratos com o governo e assim garante o direito de continuar sendo contratada pelo poder público. Com esse acordo firmado pela Odebrecht, as assinaturas das delações premiadas de 77 executivos do grupo devem começar ainda hoje em Brasília. Entre essas delações está a de Emílio Odebrecht, o fundador da empreiteira. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa aparição do juiz Sérgio Moro no Senado. A presença de um protagonista de 12 processos judiciais na poltrona de presidente do Senado produz cenas constrangedoras. Hoje, Renan Calheiros comandou uma sessão de debate em torno de um projeto sobre abuso de autoridade. Renan tinha do seu lado, entre outros debatedores, o juiz Sérgio Moro, uma evidência de que a anormalidade tornou-se algo dramaticamente normal no Brasil. Para boa parte dos senadores presentes ao debate, investigados na Lava Jato, Sérgio Moro não é senão um candidato a ser enquadrado na lei de abuso de autoridade que se pretende aprovar. Isso ficou muito claro, por exemplo, na intervenção
do senador Lindbergh Farias, do PT. Lindbergh tomou as dores de Lula, réu num processo submetido à jurisdição de Sérgio Moro. Repita-se, a anormalidade tornou-se normal no Brasil. Renan quer aprovar o projeto que atualiza a lei sobre abuso de autoridade antes do Natal. Essa lei que trata desse tema é de 1965 e Renan sustenta que o texto precisa de modernização. Renan é parlamentar desde que estava no útero da mãe, mas só agora, lançado no caldeirão da Lava Jato, ele percebeu que esta lei precisa ser atualizada. Renan Calheiros é uma prova, uma evidência de que a anormalidade virou o outro nome de normal no Brasil. Boa noite. Moradores do bairro do Sacomã, na zona sul de São Paulo, reclamam da falta de segurança no bairro. Os assaltos são constantes. Dados da Secretaria de Segurança mostram que houve aumento de roubos na região. Mesmo nas ruas de Heliópolis, onde os roubos diminuíram, os moradores se sentem inseguros. Em uma rua aparentemente pacata do bairro de Sacomã, os sinais da insegurança. Portões altos, com lanças, cadeados. Tem até este, completamente fechado e com câmeras de monitoramento. A minha filha foi só lá 2 vezes, bateram nela, aqui na esquina. Se você perguntar todas as casas, todo mundo teve. Isso aqui teve, ali também entraram. Dona Maria Helena mora no bairro há quase 50 anos, assim como a vizinha, Dona Aparecida. Moradoras antigas que viram a tranquilidade desaparecer e não aguentam mais tantos assaltos. Eu botei grade em tudo, até do teto até o muro. Nós vivemos assim, sob salto sempre, né? Sempre trancadas dentro de casa. Quando sai, olha para todo quanto é lado para sair. No ponto de ônibus tem até adesivo alertando sobre o risco de roubos. Mexer no celular ou deixar a bolsa assim de lado enquanto espera o ônibus, nem pensar. Mas eu estava de olho. A gente fica bem seguro, né? Porque a gente vem aqui pegar o ônibus, a gente fica com medo. Às vezes a gente está aqui mexendo no celular ou está aqui na praça, a gente não tem que ficar escondendo, não pode andar com o celular aqui. Entre janeiro e outubro do ano passado, a região do Sacomã registrou 736 casos de roubos variados. No mesmo período deste ano, o número subiu para 887. Na mesma comparação, ainda na Zona Sul, os dados de Heliópolis tiveram redução. Os roubos variados caíram de 1.313 para 1.106, cerca de 200 casos a menos. Já com relação aos roubos de veículos, a queda foi menor, 66 casos. Em torno do céu Heliópolis, a prefeitura instalou 13 novas câmeras para prevenir os crimes. Câmera não salva vida. Câmera só vai estar ali, vou ver se aconteceu. Então isso não influencia. O que influenciava era ter segurança. Uma guarita. Avenida Almirante Delamare, uma das principais vias de ligação entre a Zona Sul e o ABC Paulista. Os comerciantes aqui da região sentem medo para gravar entrevista, mas confirmam que o endereço é um ponto viciado de assaltos. Apesar da redução no número de roubos aqui na região, um arrastão, agora em novembro, causou pânico entre os motoristas. Nos flagrantes, é possível ver diversos criminosos em meio ao trânsito parado. Alguns abrem as portas dos carros para pegar os objetos. Quem precisa trafegar por aqui ou passa de manhã ou muda o caminho. A gente procura desviar, né? Procura fazer outras alternativas, outras rotas, justamente por conta desse perigo. Tem medo? Muito. Eu passo aqui de manhã, depois eu passo à tarde. Quando tá claro. Isso aí precisa combater isso aí. Não é possível que a delegacia fica desse lado e do outro lado fica desprotegido. Em nota, a PM afirma que realiza o patrulhamento preventivo na região e que também faz blitz surpresa. De janeiro a outubro, a PM afirma que foram presas na região 941 pessoas. E como estava previsto, tivemos hoje mais um dia de tempo nublado e friozinho. A máxima não passou dos 22 graus e pode esfriar ainda mais à noite e até garoar em alguns pontos da cidade. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O tempo seco perde força no país e volta a chover em várias regiões. No sul, pode chover no oeste gaúcho, em grande parte do Paraná, e essa chuva se estende por todo o centro-oeste, boa parte aqui do sudeste e também do norte do país.
Os maiores volumes de chuva vão se concentrar lá no Mato Grosso do Sul. Tempo firme mesmo, só do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, entre o interior da Bahia, Rio Grande do Norte e o leste do Piauí e também lá no Amapá. Vamos ver algumas temperaturas? Olha só, em Porto Alegre, tempo firme com máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro faz até 31 e também não chove. E o sol brilha forte em Aracaju, onde pode fazer até 32 graus amanhã à tarde. E em Campo Grande, mesmo com a chuvarada prevista, a máxima vai aos 29 graus. Para São Paulo, o tempo muda bem em relação a hoje, viu? Volta a chover no interior do estado e o sol aparece aqui na faixa leste. Só deve chover ainda no Vale do Paraíba e aqui na capital. As temperaturas sobem em todas as regiões. Chega a fazer até 33 graus em Araçatuba, 34 em Votuporanga e na costa do estado, máxima em torno dos 27 graus em Santos e dos 28 em Caraguatatuba. Mas eu já adianto que o tempo vai virar de novo no final de semana. Para essa sexta-feira, teremos mínima de 16 de manhãzinha e à tarde máxima de 26 graus. Aí vem a previsão de temporais. No sábado já pode chover forte, com máxima de 27 e as pancadas continuam no domingo, com máxima prevista de 25 graus. Enquanto em São Paulo, o presidente Michel Temer volta a defender a PEC do teto dos gastos. O presidente Michel Temer chegou ao hotel aqui na zona sul de São Paulo por volta das 5h30 da tarde e falou durante 40 minutos a investidores nacionais e internacionais. Temer voltou a defender a PEC do teto de gastos, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 votações e em primeira votação no Senado. Disse que primeiro é preciso fazer um ajuste fiscal no país e que só assim a confiança dos investidores vai voltar. O presidente prometeu também encaminhar para o Congresso Nacional, ainda este mês, a proposta de reforma da Previdência. Faremos na próxima semana, quando remeteremos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que visa a readequar a Previdência Social no nosso país, porque registro que no tópico da Previdência Social o déficit também é de quase 100 bilhões de reais neste ano e projetados 140 bilhões para o ano que vem. Temer saiu sem dar entrevista. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participou do encontro, deu uma rápida entrevista. Ele comentou o encontro que teve com 5 governadores que representaram todas as regiões do país e que os governadores se propuseram a fazer também um ajuste fiscal nos estados, nos mesmos moldes do ajuste sugerido pela União, limitando o crescimento dos gastos públicos. Os governadores todos pactuaram um acordo pelo qual os estados também vão seguir um limite para o crescimento dos gastos públicos, que será ou a inflação ou o crescimento das receitas líquidas estaduais, aquele que for menor. Juízes e integrantes do Ministério Público fizeram hoje diversas manifestações contra o pacote anticorrupção aprovado na Câmara. Centenas de juízes e promotores fizeram um ato em frente ao Supremo Tribunal Federal. Eles são contra o item do projeto incluído por deputados que prevê o crime de responsabilidade a magistrados e membros do Ministério Público que cometerem algum tipo de abuso de autoridade. Também aconteceram manifestações em Curitiba, João Pessoa, Porto Alegre e Recife. Aqui em São Paulo, integrantes do Ministério Público fizeram um ato em frente ao Fórum João Mendes. O Procurador-Geral de Justiça, Jean Paul Ismano, disse que a iniciativa da Câmara dos Deputados fragiliza a democracia brasileira. A presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, comentou o ato. Disse que o grupo abordou preocupações legítimas e o ministro Gilmar Mendes criticou o ato. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado é Jean Paul Ismano, Procurador-Geral de Justiça e chefe do Ministério Público de São Paulo, citado pela Estela agora na notícia anterior, participou da manifestação hoje. Muito obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado, um prazer. O senhor disse que a democracia fica fragilizada. Como é que o senhor viu essa decisão da Câmara de votar as 10 medidas anticorrupção e, na verdade, virá-las do avesso? Então, houve uma inversão de prioridades, né? Uma inversão de valores. A sociedade claramente
colocou ao Congresso Nacional um projeto e uma intenção de agilizar as investigações, de dotar as instituições de instrumentos para combater a corrupção, combater a criminalidade, né? E houve uma inversão, porque a Câmara passou a se ocupar, né, do abuso de autoridade, como se essa fosse a pauta que a sociedade levou ao Congresso, né? Inclusive quase foi votado o regime de urgência, uma votação muito rápida, né, que nem permitiu o debate que nós até gostaríamos de fazer, porque há inúmeras questões que essa lei precisa, né, ser debatida e discutida. Na sua opinião, por que a Câmara votou dessa maneira? Olha, é difícil dizer. Talvez por causa da Lava Jato, talvez por conta do momento em que o país vive, né, que possa ter gerado uma percepção dessa. O senhor acha que ela votou com espírito de corpo para se proteger de investigações de membros do parlamento? Pode ser um espírito de corpo, pode ser uma intenção, né, de tentar enquadrar mesmo aqueles que estão produzindo as investigações, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Agora, os parlamentares têm dois argumentos que são importantes. Eles dizem que eles são um poder independente e eles decidem como eles acham que devem decidir. Eles não são obrigados a aceitar tudo que vem. E isso é uma verdade. E outra coisa é que uma moção popular, por mais adesões que ela tenha, ela também é algo que cai para o Congresso analisar. E ele deve analisar, segundo a visão dele, a favor ou contra, enfim. O que o senhor acha desses argumentos do Congresso? Eu estou de pleno acordo. Primeiro porque nós vamos ao Congresso, ou seja, respeitamos o Congresso Nacional, tanto é que as nossas manifestações são dirigidas ao Congresso. E a mesma lei de iniciativa popular é dirigida ao Congresso. E o Congresso deve fazer essa análise mesmo. E veja, a legislação do combate à corrupção, as 10 medidas, está há meses no Congresso sendo analisada. Eu mesmo fui à comissão da Câmara, apresentei sugestões, foram ouvidos professores, foram ouvidos várias pessoas da sociedade, numa análise que é muito importante que o Congresso deve fazer mesmo. Por que não fazer a mesma coisa com essa lei do abuso de autoridade? Por que votar essa lei de uma maneira tão rápida e sem discussão nenhuma, ou seja, no mínimo, precisaria haver o mesmo tratamento das questões legislativas que são graves, né? Então, de fato, o Congresso é isso mesmo, deve exercer o seu papel na sua plenitude. Agora, congressistas dizem que não há cidadãos acima da lei, que o judiciário é composto de cidadãos que estão submetidos à lei. E eles apontam alguns casos de prerrogativas do judiciário que não seriam prerrogativas de todos os cidadãos. Como é que os senhores veem esse argumento? Olha, nós sempre estamos no debate público e nos submetemos com muita tranquilidade à transparência, a discutir e justificar todas as nossas prerrogativas, porque são prerrogativas da sociedade. Quando o Ministério Público atua, ele atua em defesa da sociedade e as prerrogativas do promotor são prerrogativas do cidadão. Então, de fato, podemos discutir e não há nenhum questionamento que nós não possamos responder e justificar. Então, de fato, é preciso dizer, nós não estamos acima da lei e nem nos achamos disso. Temos hoje fiscalização por corregedoria, temos fiscalização externa do Conselho Nacional do Ministério Público, as atuações do Ministério Público são submetidas ao crivo do Judiciário, as do Judiciário têm segunda instância, tem recursos que vão até o Supremo, ou seja, já há um sistema de controle, inclusive uma lei de abuso de autoridade que está em vigor. Então, esses requisitos já existem. Aperfeiçoá-los, nós estamos à disposição para o debate, mas precisa haver o debate. Agora, o que o senhor acha que vai acontecer? Porque na Câmara eles votaram isso muito rapidamente, mandaram para o Senado quase aprovou isso rapidamente. Todos os partidos, inclusive os que votaram pela não votação, eles tinham feito um acerto para fazer a votação. Tem partido posando de bonzinho, mas na verdade ia fazer a votação. Um senador, o Caiado, percebeu que seria feita a votação durante a madrugada, escondida da sociedade, e barrou a brincadeira. Aí os partidos disseram, não, nós não íamos votar assim. O senhor acha que eles vão tentar aprovar esse pacote da Câmara assim ou eles vão ceder à discussão? Olha, eu espero que eles cedam à discussão. Que, como disse, da forma como está essa lei, ela prejudica a democracia brasileira. Porque faz parte da democracia a investigação autônoma, a investigação com prerrogativas, a decisão judicial. Nessa lei tem previsão de crime pelo juiz decidir. Isso não é inadmissível numa democracia.
O juiz tem que ter liberdade e autonomia de decidir, como o Ministério Público tem que ter liberdade e autonomia de investigar. Isso faz parte da democracia. Espero que o Congresso Nacional reveja essa posição, porque isso é gravíssimo mesmo. E a coleta de provas ilícitas quando feita de boa fé? Isso não é muito esquisito? Olha, existem decisões, tanto na jurisprudência constitucional dos Estados Unidos, quanto na jurisprudência constitucional da Alemanha, que validam esse tipo de prova. Vou dar um exemplo simples, que a gente vê às vezes até nos filmes americanos. A polícia pede permissão para entrar na casa. E se a pessoa permitir que ela entre, as provas que ela colhe lá são consideradas lícitas porque o policial está de boa fé. Aqui no Brasil, nós não temos esse sistema nem judicialmente reconhecido e nem na legislação. Então isso existe. Se é o melhor caminho ou não, nós temos que debater como fizemos. Eu fiz esse debate na Câmara. Na comissão da Constituição, da comissão da Câmara que estava analisando esses debates. E apresentei os julgados, discuti com o professor da USP. A sociedade precisa deliberar se esse é o melhor caminho ou não é. Tá bem. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Nós teríamos muito mais coisas para conversar, mas o nosso tempo é exíguo. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Estela. O Ministério Público Federal do Ceará afirma que vai pedir a anulação do Enem. Um relatório da Polícia Federal mostra que houve vazamento das provas do exame para pelo menos 2 pessoas. O INEP, que é ligado ao Ministério da Educação, afirmou que não há indício do vazamento de gabarito da prova e diz que o Ministério Público teria vazado dados de uma investigação para causar tumulto e insegurança. O dólar comercial fechou hoje em forte alta de 2,4%, cotado a R$ 3,46. É o maior valor de fechamento desde 16 de junho. E a Bolsa de Valores de São Paulo despencou. A Bovespa caiu quase 4% no pregão de hoje. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado está refletindo o ambiente político e econômico com receio de agravamento da crise nos vários aspectos. A disputa entre os poderes produz um desgaste maior da classe política que pode bater no presidente Temer, já fragilizado pelo desempenho ruim da economia e pelo risco de maior envolvimento do governo nas denúncias da Lava Jato e nas delações, especialmente do Odebrecht, que estão para sair do forno. Pegou muito mal a armação da Câmara para desfigurar as medidas anticorrupção e a tentativa de Renan Calheiros de votar a matéria em regime de urgência, em resposta à ameaça dos procuradores de renunciarem à força-tarefa da Lava Jato. O clima institucional está pesado e é tudo que o país não precisa no momento em que tenta reverter a crise econômica. Uma crise histórica, como mostraram os dados do desemprego e do PIB que saíram nesta semana. Preocupou principalmente a queda dos investimentos, que é uma indicação de menor confiança das empresas, de investidores, nas perspectivas do país. Os investimentos estão em cerca de 16,5% do PIB. Deveriam estar no mínimo em 20% para alavancar um desempenho melhor da economia. E a crise política pode tornar tudo mais difícil. Se essas arapucas do Congresso chegam às mãos de Temer para aprovar ou vetar, o governo pode ficar numa grande enrascada. Se aprova, fica ainda mais impopular e terá de tomar medidas impopulares, com certeza, como a reforma da Previdência, para promover o ajuste fiscal. Ajuste que é fundamental para dar uma base mais firme à retomada do crescimento. Se veta, arruma briga com o Congresso, que terá de aprovar as medidas. Sem o ajuste, o potencial de reação da economia fica ainda mais comprometido. O governo Temer corre sim o risco de cair numa situação de ingovernabilidade como o anterior. Todo esse ambiente é que provocou essa reação negativa de hoje do mercado financeiro. Reação que pode prosseguir, já que não podemos contar muito com a disposição da classe política de pacificar o país. E o cenário externo pode colocar mais lenha na fogueira, com a alta dos juros nos Estados Unidos, a política de Trump, as incertezas quanto aos rumos do bloco europeu. 2016 não vai deixar boas lembranças e já está contaminando o cenário de 2017. Eu volto na segunda, até lá. E você vai ver a seguir: Dia de Combate Mundial à AIDS. A doença cresce entre os jovens. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo. Porque todo final feliz merece um começo feliz.
Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. O talento é o combustível da arte. A surpresa é o combustível do ó. A chuva é o combustível da imaginação. O clique é o combustível do like. O que faz a vida ser melhor é o combustível que você coloca nela. Combustível Petrobras. Move você. É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou. De alegria e de bom humor. Tempo de união, de abrir o coração. Para você é que a gente faz. Na Gazeta, a gente quer mais. Felicidade e paz. Para você. Para você, um ano de mais. Na Gazeta, a gente quer mais. Felicidade e paz. Nesse fim de semana tem feirão na fábrica da GM. É o feirão Todas em Uma Chevrolet. As melhores promoções do ano reunidas de uma só vez. Onix a partir de R$ 39.990. Novo Onix 2017 com desconto de R$ 2.000 e taxa zero em 30 vezes. E se você tiver um Chevrolet, ainda tem bônus de R$ 2.000 na troca do seu usado. Até quem você não imagina vai fechar negócio. É neste sábado e domingo na fábrica da GM. Dia 18. Os maiores craques do futebol brasileiro se encontram no 13º Troféu Mesa Redonda. Confira todos os detalhes desta grande premiação, com a presença de convidados muito especiais. Dia 18, 9h30 da noite. É hora de descobrir os melhores do ano. E o vencedor é? No 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. Hoje é Dia Mundial de Combate à AIDS. No Brasil e no mundo, o número de infectados caiu. Mas, infelizmente, a doença tem avançado entre os homens jovens, com idade entre 20 e 24 anos. O estudante Matheus, de 20 anos, descobriu no ano passado que é soro positivo e não sabe como foi infectado. Eu sei que a melhor forma de combater o preconceito é a informação, por isso eu falo abertamente sobre o assunto e tento explicar para as pessoas o que é HIV, como é viver com HIV. Matheus faz parte do grupo mais vulnerável à AIDS no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que nos últimos 10 anos a taxa mais que dobrou entre os jovens do sexo masculino de 20 a 24 anos. Na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número aumentou 98,6% nessa faixa etária. Essa juventude não acompanhou o auge da AIDS nos anos 80 e 90, quando muitas pessoas morriam por causa do vírus HIV. Com o aumento da expectativa de vida de quem passou a tratar a doença, as novas gerações têm deixado um pouco de lado a prevenção.
os adolescentes e jovens conhecem o preservativo, conhecem a importância da prevenção, mas a atitude de continuar se prevenindo não existe. E os jovens acreditam que não vai acontecer com eles. Segundo o Ministério da Saúde, o número de pessoas infectadas pelo HIV no Brasil subiu para 827 mil, sendo que 112 mil não têm o diagnóstico e 260 mil sabem que estão com o vírus e não se tratam. Se você teve uma relação com um parceiro desconhecido ou aparentemente suspeito, que você tem acesso ao tratamento pós-exposição. Esse tratamento é como uma pílula do dia seguinte. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi marcado por muitas ações de conscientização. O mutirão realizado no pátio do colégio, no centro de São Paulo, por exemplo, ofereceu 700 testes rápidos. O senhor já fez o teste antes? Nunca, primeira vez. É para saber se eu estou infectado ou não e para não transmitir essa doença para outras pessoas. A exposição virtual AIDS, as respostas das ONGs no mundo, inaugurada aqui em São Paulo, traz depoimentos de ativistas de 5 países sobre a doença. O Brasil é representado pela diretora Roseli Tardelli, que há mais de 30 anos trabalha com ações de conscientização. 36 anos depois, ainda tem gente que tem medo de dar um abraço em uma pessoa que vive com HIV e AIDS. A intenção dessa exposição também é tentar diminuir o estigma e o preconceito. O tratamento contra a AIDS teve avanços significativos, mas a cura ainda não chegou. A grande vacina da AIDS é o preservativo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A apresentadora Silvia Popovic comanda a gastronomia no Todo Seu de hoje. Logo mais, 10h30 da noite.